O Brasil está vivendo em plena democracia. Me engana que eu gosto. Morde aqui, ó, para ver se sai leite. Qual é a intenção disso, senhor presidente? Prender Jair Bolsonaro. Agora eu vou dar um aviso para os senhores. Me dirijo diretamente aos senhores, ao consórcio de capa preta. Ponha a mão em Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Façam isso. E vocês vão ver um país congelado, parado, sem ter espaço para uma viva alma no meio da rua, nas estradas, em qualquer lugar. Tenta a sorte. Põe a mão em Bolsonaro. Põe a mão. Aí eu quero ver, senhor presidente Vanderlan, o seu Goiás, ninguém vai andar na rua. Toca nele. Tenta a sorte, Alexandre, porque o azar você já tem. Como é que foi o processo eleitoral? Jair Bolsonaro não podia dizer que Lula era amigo de Maduro. Jair Bolsonaro não podia dizer que Lula era amigo de Ortega. Jair Bolsonaro não podia fazer live no Palácio. Jair Bolsonaro não podia mostrar imagens da ida dele ao velório da rainha. Jair Bolsonaro estava impedido de tudo. Mas o Supremo parece que é vesgo. O Supremo é vesgo ou é daltônico juridicamente. Vocês não amedrontam em nada. A máscara de vocês já caiu. Senador Magno Malta faz denúncia gravíssima contra ministros do STF e faz um grande desafio ao vivo falando sobre Eduardo Bolsonaro e sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E ele ainda mostrou provas contra ministros Barroso e Alexandre de Moraes. O clima ficou tenso ali no Senado Federal, inclusive cortaram o microfone dele porque o que ele falou foi seríssimo, foi muito grave. Confira agora esse pronunciamento que quebrou tudo e deixou a esquerda e o consórcio comunista em Brasília de cabelo em pé. Eles vão para cima agora do senador Magno Malta, porque o que ele falou aqui é seríssimo. Já dá um like nesse vídeo, pessoal, e se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, você vai perder as próximas matérias que vamos trazer aqui. Veja agora esse grande pronunciamento histórico que o senador Magno Malta fez ali em Brasília. Confira. O senhor Gunê, o PGR do Brasil, esse que é capaz de montar uma peça, o encontro do nada com coisa nenhuma. Esse indivíduo que mentiu aqui no Senado, mas foi aprovado. Agora ele quer ser reconduzido, então ele está sob as ordens. Gunê entrou pedindo que Eduardo Bolsonaro seja investigado, que se abra um inquérito. Eduardo Bolsonaro está morrendo de medo de vocês. Pode acreditar. Eduardo Bolsonaro não vai se acovardar. Eduardo Bolsonaro está fazendo o caminho correto em nome de uma maioria absoluta, senador Vanderlan, majoritariamente cristã, majoritariamente crédula em princípios, valores e amor a esse chão natal, esse torrão. Vocês não amedrontam em nada. A máscara de vocês já caiu. E agora, quando os Estados Unidos revela em que o processo eleitoral brasileiro recebeu do governo Biden o presidente do Supremo, o senhor Alexandre de Moraes, ele dá uma entrevista, o senhor Barroso, esqueci, o advogado de César de Batiste, esse terrorista, e esse homem tem uma capacidade, Barroso, que ele provou, diz que olhando nos olhos de César de Batiste, que ele era um homem de bem, um homem honesto, e convenceu o Supremo. O Supremo, então, disse que ele não era terrorista, ele era um homem de bem. Mas o Supremo parece que é vesgo. O Supremo é vesgo ou é daltônico juridicamente? Daltonia jurídica. Caramba, inventei esse negócio agora. São daltônicos juridicamente. Eles enxergaram em César Batiste um homem de bem, honrado e justo. E eles olharam para as pessoas do dia 8 e enxergaram terroristas. Daltonismo jurídico. Falta de empatia. Falta de sentimento.
E parece que sofrem de amnésia. Mas não é não. Se eles se lembrassem de 2014, 2016, mas nunca vão se lembrar. É porque o alvo é Jair Bolsonaro. Já viu aquelas moedoras de cana? Que são duas engrenagens assim? Normalmente as pessoas mais antigas têm na roça. Que tem que puxar a manivela. Então tem a engrenagem, senhor presidente. Jair Bolsonaro foi a espécie de um parafuso que caiu no meio da engrenagem. E não conseguiram rodar mais. E eles então estão fazendo força para rodar a engrenagem, mas tem que amassar aquele parafuso. Tem que amassar até o sistema girar. Agora, se o sistema conseguir girar numa rotação mais alta do que ele está girando, com tanta corrupção, com tanta indignidade. Veja, eles não se julgam impedidos, por exemplo, de julgar um processo que venha do escritório de uma mulher deles, de um parente deles, de um consanguíneo. Foi nós que votamos isso aqui? Não. Eles não têm o menor respeito por isso aqui. Eles se sentem no direito de mexer no marco da internet. E agora, o advogado-geral da União, o senhor Bessias, lembra daquele menino de recado da Dilma? Eu estou mandando o Bessias no aeroporto levar aquele negócio para você, lembra? Esse agora é advogado da AGU. Ele entrou diretamente pedindo ao Toffoli. Esse que inocentou todo mundo. Esse que colocou todo mundo em liberdade e apagou com os crimes, e eles estão agindo. Mas eu quero chamar a atenção para um fato. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. Barroso disse: eu estive nos Estados Unidos, eu estive com os americanos 3 vezes, pedindo ajuda. Falou a verdade. No processo eleitoral do Brasil. Como é que foi o processo eleitoral? Jair Bolsonaro não podia dizer que Lula era amigo de Maduro. Jair Bolsonaro não podia dizer que Lula era amigo de Ortega. Jair Bolsonaro não podia fazer live no Palácio. Jair Bolsonaro não podia mostrar imagens da ida dele ao velório da rainha. Jair Bolsonaro estava impedido de tudo. Eles foram pedir ajuda aos americanos. Ele foi pedir ajuda ao Biden, ao Democratas, que é o PT do Brasil, é o PT da América, é o Democratas. E o presidente era o Biden. Mas eles nunca imaginaram a narrativa do Capitólio, que o Trump mandou invadir o Capitólio para não entregar o poder. A mesma narrativa no Brasil. Eles então imaginavam: Trump vai ficar inelegível, vão prender o Trump, ele nunca mais voltará ao poder. Barroso foi pedir ajuda a Biden, mas nunca imaginou Barroso que o Trump voltaria. E o Trump, por ser vítima de uma narrativa mentirosa, uma narrativa golpista, porque eles estão dando golpe, como deram nos Estados Unidos, o Trump voltou, rapaziada. O Trump voltou e descobriu na USA que os Estados Unidos fez uma intervenção tremenda no Brasil no processo eleitoral. Pois bem, se Barroso foi pedir ajuda como presidente do TSE, por que Eduardo Bolsonaro, um parlamentar brasileiro, não pode ir à América pedir ajuda? Porque nós estamos vivendo debaixo de uma ditadura. Não pode, porque o que Eduardo está dizendo não é verdade. O Brasil está vivendo em plena democracia. Me engana que eu gosto. Morde aqui, ó, para ver se sai leite. Eduardo Bolsonaro está fazendo fake news. Então Alexandre de Moraes abre um inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Ele não vai arredar o pé. Agora convocou o pai para depor sobre o sustento de Eduardo Bolsonaro. Foi intimado Jair Bolsonaro, porque o filho está nos Estados Unidos. Qual é a intenção disso, senhor presidente? Prender Jair Bolsonaro. Agora vou dar um aviso para os senhores. Me dirijo
diretamente aos senhores, ao consórcio de capa preta. Ponha a mão em Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Façam isso. E vocês vão ver um país congelado, parado, sem ter espaço para uma viva alma no meio da rua, nas estradas, em qualquer lugar. Eles vão dizer que esse discurso meu é discurso de ódio. Agora eu estou aqui no meu telefone, discurso da caravana que fez eventos Lula livre por toda a Europa e onde eles puderam ir, pedindo ajuda, porque Lula era preso político. Eu tenho todos os vídeos de todos eles que foram. Então, Lula preso, eles viajaram. Eles foram à ONU. Eles foram à OEA. Eles buscaram. Eu estava vendo aqui o último agora do Boulos, que estava num grande congresso em Portugal. E eles tinham ido em caravana para denunciar a ditadura no Brasil, para poder restabelecer a democracia, porque Lula estava preso, porque Lula é um democrata. Me engana que eu gosto. Eu adoro ser enganado. Agora, Eduardo Bolsonaro não pode abrir o inquérito. Tenta a sorte. Estou me dirigindo aos senhores do consórcio. Tenta a sorte, porque o azar vocês já têm. Tenta a sorte. Põe a mão em Bolsonaro. Põe a mão. Aí eu quero ver, senhor presidente Vanderlan, o seu Goiás, ninguém vai andar na rua. Toca nele. Toca nele. Tenta a sorte, Alexandre, porque o azar você já tem. Tenta. Agora, Trump está reagindo contra uma ditadura. Um país destruído economicamente. Você está me ouvindo? Você que toma café, que compra no supermercado, você que compra carne, cadê a picanha? Cadê a cartela de ovos? Nós estamos destruídos. O povo brasileiro está jogado no calabouço, onde não há justiça, onde Alexandre de Moraes está fazendo escola. Você tem homens e mulheres respeitados, de alto grau, no judiciário brasileiro. Juízes de primeira instância, desembargadores federais, gente honrada, honesta, que estão com medo de dar decisão, com medo do que vão fazer com ele, a perseguição que vai se estabelecer em cima dele. Eles implantaram um medo, um pânico no povo brasileiro. Enquanto os escândalos se avolumam no país, cada dia um escândalo maior que o outro, os aposentados e pensionistas ficam se perguntando: que dia o Supremo vai se manifestar? Que dia o PGR vai se manifestar em nosso favor? Os aposentados, os pensionistas, viúvas, órfãos, pessoas que gastaram a sua vida e o seu suor, tendo desconto nos seus salários, para ter uma aposentadoria, ter pelo menos qualidade de vida na terceira etapa da sua vida. Mas a descoberta está diante dos nossos olhos, o rombo, bilionário, o assalto, bandido, criminoso, e eles estão esperando o Alexandre de Moraes dar 48 horas para o Lupe se explicar. Os aposentados estão esperando que o novo ministro receba essa ordem. E estão esperando também que o PGR, o senhor Gunê, que faz parte do time, que faz parte da cooperativa, que comanda e desmanda esse país, se manifeste. Mas muito pelo contrário, eles não estão preocupados com os aposentados. Os aposentados estão perguntando quando será a CPMI. Senhores senadores, que dia será? Mas será? Tem senador aposentado, também surrupiado, mas a movimentação, o sentimento, parece que a empatia não convive com o cidadão, com o povo tão sofrido. Nesse momento, a nação brasileira espera em que as duas casas que hoje, elas já não existem, elas são puxadinhos de fato,
do Senado da República, eles estão preocupados em prender Eduardo Bolsonaro. Pois é, realmente está de parabéns o senador Magno Malta e exatamente isso que ele falou aqui, olha como eles tratam com dois pesos, duas medidas, né? Lá atrás, quando o Lula foi preso, a esquerda ficou caminhando, né, de cima para baixo, buscando fundos para poder justamente libertar o Lula, né? Foram até na ONU, foram aqui, foram lá. Agora que a direita está tentando defender os seus direitos, olha só o que o Supremo Tribunal fez. Está convocando Jair Messias Bolsonaro, falando, querendo saber como que o Eduardo Bolsonaro está se sustentando lá nos Estados Unidos. Ou seja, um cara que é maior de idade, né, que já tem família, totalmente independente, ele não deve satisfação nenhuma para o seu pai, nem para ninguém. Não tem que chamar ninguém para poder depor a respeito do Eduardo Bolsonaro. Eles querem fazer um cerco em Jair Bolsonaro. Mas assim como o Magno Malta falou aqui, se prenderem Jair Bolsonaro, esse país vai parar. Inclusive, o deputado Nicolas Ferreira também deu essa declaração há poucos dias atrás. Prendam Jair Bolsonaro e vocês vão ver o país parar. É um absurdo, pessoal. Será que eles estão pensando? Eu fico pensando aqui comigo. Eles estão esperando chegar neste ponto porque o povo brasileiro ainda está pacífico. O povo brasileiro está ordeiro. Você não vê ninguém falando sobre greve dos caminhoneiros. Você não vê ninguém falando sobre quebra-quebra, sobre manifestações na rua. Está todo mundo ordeiro. Agora, se acontecer esse tipo de coisa que eles querem, que é colocar Jair Bolsonaro na cadeia, vocês podem escrever, vão começar a surgir aí tumultos, né? Vão começar a surgir manifestações, porque existe um povo de bem indignado nesse país. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, você está satisfeito com a situação desse país? Não só política, o que está acontecendo ali em Brasília, mas também a situação econômica, com os preços dos alimentos, mas também com a segurança pública. Coloque aqui nos comentários, porque de acordo com Lula e com seus ministros, o país vai de bem a melhor. Aliás, quando eles falam, inclusive eles vão ali na Comissão de Justiça, vão na Comissão de Educação, vão na Comissão de Saúde ali na Câmara dos Deputados, e parece que eles estão falando de outro país quando eles falam dos números do Lula e desse governo. Coisa totalmente diferente daquilo que nós vemos nos telejornais, inclusive a imprensa velha, aquela imprensa que ajudou a colocar Lula, já está batendo nele de manhã, de tarde e de noite. Nem a imprensa está aguentando mais esse desgoverno. Por isso é que sai pesquisas aí mostrando que se as eleições fossem hoje, o Lula perderia para o Bolsonaro, para Michele Bolsonaro, até para o Eduardo Bolsonaro, para Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque já está na cara, pessoal. Muitos petistas, esquerdistas já se arrependeram de ter votado nesse governo. Porque na hora de fazer o L, na hora de fazer aquele auê todo lá atrás, aí tudo bem. Só que quando começa a bater no bolso, quando o calo começa a apertar, até a esquerda olha e fala: acho que fizemos a escolha errada. Bom, se é que foi feita alguma escolha, né? Porque, de acordo com os ministros do Supremo, eles que ajudaram ao Lula voltar. O Gilmar Mendes falou isso com a boca dele, falou: se temos o Lula hoje na presidência, isso se deveu ao STF. Palavras dele. E o Barroso também falou: vencemos o bolsonarismo. Quando que você viu lá atrás, pessoal, lá atrás, ministros do Supremo falando que ganhou eleição? Quando que ministro do Supremo ganha eleição? Para você ver como que as coisas estão de cabeça para baixo nesse país. As coisas estão tão ao contrário que daqui a pouco você pode sair nas ruas e você pode ver, ao invés de você ver um cachorro fazendo xixi no poste, você vai ver o poste fazendo xixi no cachorro. De tão que as coisas estão invertidas hoje em dia nesse país. Agora, eu quero ver o que vai acontecer, porque o Jair Bolsonaro já foi convocado para poder depor ali no Supremo Tribunal Federal, né? Dentro desse julgamento ao qual ele responde ali. Os réus que foram ali, os advogados que foram ali defender os réus, não adiantou de nada. Viraram réus e estão dentro do processo e, com certeza, se depender daquela primeira turma ali, eles serão condenados. O que eu quero saber mesmo é
Quem é que vai colocar na parede o Hugo Mota para colocar em votação o bendito pedido e projeto de anistia, né? A PL de anistia que caiu no esquecimento, né? Nós tivemos aquela manifestação ali na Avenida Paulista, milhares e milhares de pessoas, e ficou agendado ali de na terça-feira, logo após a manifestação, eles colocarem ali, entrarem com o pedido na Câmara dos Deputados. O que o Hugo Mota fez à época? Viajou, saiu de férias, ficou ali mais de uma semana de férias justamente para poder fugir do pau, né? Aí eles seguraram o pedido. Segurou 1 dia, 2 dias, 5 dias. Aí o Hugo Mota voltou e falou, não, calma, vamos conversar, vamos conversar. A oposição falou, não, a gente tem que votar, mas não tem o número mínimo de assinaturas para entrar com caráter de urgência. O que o representante ali, o líder do PL na Câmara dos Deputados fez? O Sóstenes, ele conseguiu as assinaturas, 580 assinaturas, e entrou com o pedido ali. Agora, pessoal, naquela época, o que aconteceu? Já tinha as assinaturas, já tem a Constituição defendendo que se tiver assinatura é para ser colocado em caráter de urgência, e mesmo assim, até agora, o Hugo Mota está colocando em banho-maria e está passando a direita e o povo brasileiro para trás. O povo brasileiro tem sido enganado. A mesma coisa que o senhor Rodrigo Pacheco fez durante o seu mandato no Senado, não colocando para votar as dezenas de pedidos de impeachment de ministros do STF que estavam engavetadas ali na gaveta do STF, do Senado Federal, não foi colocado. Agora, quem está barrando tudo é o senhor Hugo Mota. Claro que ele vai na imprensa, né? Ele vai nos microfones e ele fala, não, nós queremos sim pacificar o Brasil, nós queremos colocar em votação. Se tiver o número mínimo, a gente coloca. Lógico, ele não quer ficar com o filme queimado com a direita, assim como o Rodrigo Pacheco ficou. Inclusive, o Rodrigo Pacheco, estou para te falar, ele está querendo sair como governador de Minas Gerais, ou talvez mais um mandato de senador ali por Minas. Mas eu tenho para mim que se depender do povo brasileiro de bem, o Rodrigo Pacheco não ganha nem para síndico de prédio, nem para condômino de prédio ele vai ganhar. Por quê? Ele realmente mostrou que não tem pulso e não consegue levar uma liderança nesse país. E agora, pessoal, o Supremo Tribunal está entre a faca e o punhal, porque a direita dos Estados Unidos vem com tudo com Donald Trump, e essas sanções, a lei Magnitsky, vai vir com tudo também, e eles vão ter que recuar. Se não recuar, vai dar pior aí para aqueles que querem bater de frente com o sistema lá de fora, que é muito mais forte do que o nosso sistema aqui, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse conteúdo, eu quero te convidar para se inscrever aqui. Muitas pessoas assistem o conteúdo até aqui e ainda não são inscritos. Só que nós vamos chegar a 500 mil inscritos, 500 mil de seguidores, de conservadores. E o que representa esse número? Representa pessoas que estão indignadas com a situação atual do Brasil e que querem mudança. Se você quer mudança também, se inscreva aqui agora, não leva nem 2 segundos, é só você clicar no botão aí e tá inscrito e dar um like nesse vídeo e vamos continuar junto, não vamos parar, porque se os bons se calarem, os maus vão tomar conta e isso nós não vamos deixar. Até a próxima.